Oi, gente. Hoje nós vamos responder uma pergunta que é feita com relação ao simplex, tá? Que como é que a gente conduz o simplex, como é que a gente resolve o simplex quando nós não conseguimos iniciar com aquela solução básica trivial usando só as variáveis de folga, tá? Então nós temos duas técnicas interessantes, chamada simplex duas fases ou simplex grande M. Então vamos ver como é que isso funciona aqui, tá? Então vamos supor que a gente tenha essa situação. Então nós temos um modelinho bem simples de minimizar. E nesse modelo nós temos a região viável, esse triângulozinho, que não contempla a origem do sistema de coordenadas. Então, está aqui o modelo, nós temos uma restrição do tipo maior ou igual. Então, quando a gente insere as variáveis de folga, vocês podem ver que uma delas tem o coeficiente -1, e nós não conseguimos, então, iniciar usando só as variáveis de folga, porque uma delas vai ficar com valor negativo. Isso significa que a origem do sistema de coordenadas, que é feito zerando as duas variáveis de decisão, x1 e x2, é inviável. Então, como é que a gente faz, como é que a gente resolve uma situação dessa? Tá? Temos outras situações, né, parecidas. Por exemplo, quando a gente tem alguma restrição do tipo igual, então nesse caso nem variável de folga a gente tem. Então, como é que a gente resolve com essas situações? Nós temos essa variável de folga aqui com coeficiente negativo, a gente não pode usar. Então, nesse caso, o que a gente faz é inserir uma variável extra aqui. Essa variável a gente chama de variável artificial. É uma variável que não tem nada a ver com o problema. E por isso ela não pode fazer parte da solução final, tá? Porque justamente ela é artificial. Ela vai ser inserida aqui só para a gente conseguir obter uma solução inicial. x3 é igual a 4, x4 é igual a 12 e x6 é igual a 18. Inserindo essa variável artificial, uma ou mais, nós temos que arrumar uma forma de, ao longo da resolução, essa variável ela ser removida do problema, tá? Então, vamos ver aqui duas técnicas para a gente fazer isso. Então, aqui está uma outra situação, né, onde a gente não tem variável de folga e a gente faria a mesma coisa. Onde tem a variável de folga com coeficiente negativo, a gente insere uma aqui. E na equação onde não tem variável de folga, a gente insere uma que não tem nada a ver com o problema também, tá? Seriam aqui duas variáveis artificiais. Então, vamos resolver aqui usando um exemplo, tá? Nós temos um modelinho aqui de maximizar, sujeito a 3 restrições. Duas dessas restrições têm sinal maior ou igual, então elas vão ter variável de folga com coeficiente negativo e a outra positivo, tá? E nós vamos usar aqui um primeiro método chamado método das duas fases. Esse método das duas fases, o que ele vai fazer? Ele vai substituir a função objetivo, arranca fora a função objetivo normal do problema e substitui essa função objetivo por essa outra aqui, ó, minimizar a soma das variáveis artificiais. Qual que é o propósito disso? Minimizando a soma das variáveis artificiais, a gente vai tentar fazer com que essas variáveis artificiais saiam do problema. Que elas tenham, no final das contas, valores iguais a zero. Se a gente conseguir zerar essa função objetivo artificial g, então a gente consegue obter uma solução do problema usando só as outras variáveis. E aí a gente continua a partir dali.
Então vamos aplicar isso aqui no nosso exemplo. Passando isso aqui para a forma padrão, a função objetivo já está em maximizar, ela não muda. Inserindo as variáveis de folga, a gente tem isso aqui. Então nós vamos inserir variáveis artificiais nessas duas primeiras restrições. Tá? Então isso é feito aqui. Então o que a gente vai fazer é mudar um pouco mais esse modelo, alterando completamente a função objetivo. Vai ficar agora minimizar x6 mais x7. Sujeito a gente tem as mesmas restrições, inserindo as variáveis artificiais, elas têm que ser também maiores ou iguais a zero. Né? Então, isso aqui a gente chama de problema artificial. É um problema que a gente vai usar só como artifício para conseguir uma primeira solução básica viável. Então, tanto esse método das duas fases, como o que a gente vai ver depois, o grande M, eles não vão resolver o problema necessariamente. Eles são apenas um truque que a gente faz para conseguir obter uma primeira solução básica viável, sem precisar recorrer a tentativa e erro. Né? E a partir, então, dessa solução básica viável inicial, a gente chega na solução ótima. Então, essa daqui vai ser a fase 1, por isso que chama duas fases. Na primeira fase, a gente remove as variáveis artificiais e na segunda fase a gente chega na solução ótima do problema. Então vamos lá. Alterei o meu problema, soma das variáveis artificiais aqui, estão inseridas aqui, então meu tabuleiro vai ficar desse jeito aqui. Tá? E o que a gente tem que fazer é o seguinte, vejam que eu comecei a minha base com x6, x7 e x5, que é uma variável de folga normal. Vejam que essas duas primeiras colunas aqui, elas não estão canônicas, eu preciso ter um zero aqui em cima. Tá? Veja que aqui aparece positivo, por quê? Eu preciso passar isso aqui para a forma padrão. A forma padrão eu teria maximizar menos x6 menos x7. E passando menos x6 menos x7 para o lado esquerdo, vai aparecer aqui positivo. Né? É por isso que aparece um menos g aqui, que eu vou maximizar menos g. Okay? Então, bom, confusões de lado, não preciso me preocupar com esse detalhe. O fato é que eu preciso zerar esses dois valores aqui, para essas duas colunas refletirem realmente essa solução. Né? Então, vamos lá. Arrumando a primeira linha, tá? Zerando, eu posso zerar esse primeiro valor aqui, multiplicando essa linha do x6 por menos 1, somando com aquela, e depois multiplicando a linha do x7 aqui por menos 1 também, somando com a primeira. Eu arrumo essa primeira linha, eu vou ter isso aqui. Então, agora sim, agora essa solução reflete a minha base. x6 é igual a 2, x7 é igual a 1. Lembram que eu estou maximizando menos x6 menos x7. Então, menos x6 menos x7 vai dar menos 2 menos 1 dá menos 3, está certinho. E agora, então, a gente pode prosseguir com o simplex normalmente. Tá? Vejam que aqui eu vou ter um menos 2 aqui debaixo do x2, vai ser o único negativo, né? Então, a única opção que eu tenho para a variável para entrar na base vai ser o x2. x2 vai entrar na base. Aqui fazendo aquelas divisões, eu tenho que o x7 vai sair da base, então o x2 vai entrar no lugar do x7. Faço o pivoteamento, obtenho essa segunda tabela aqui. Vejam que aqui, quem que vai entrar na base? Vai ser o x1, né? x1 vai entrar na base, que é o mais negativo que eu tenho. Quem é que sai da base? 1 sobre 2, 2 sobre 1, vai sair o x6. Tá? Então, o x6 vai dar a menor divisão. Então, o x1 entra, x6 sai, faço o pivoteamento, obtenho isso aqui. Vejam que aqui eu consegui remover as duas variáveis artificiais da base. Removi o x6, removi o x7, os dois estão fora da base.
E eu tenho uma solução básica viável contendo só as variáveis do problema original. Duas variáveis de decisão e uma variável de folga x5. É o que eu queria. Então, nesse momento, a gente vai encerrar a fase 1. Nós vamos remover as variáveis x6 e x7 do problema. A gente não precisa mais delas. E nós vamos retornar com a função objetivo original. Lembram que aqui a gente está operando com a função objetivo artificial. Tá? Então, a gente vai retornar com a função objetivo original. Então, solução ótima da fase 1. Tá? E vamos lá. A gente remove essas duas colunas, tá? E retorna com a função objetivo original. Então, simplesmente taca ela aqui, né? A gente coloca ela com o sinal trocado. Precisamos ajeitar essa primeira linha, porque as variáveis x1 e x2, elas são variáveis que estão na base. Então, esses dois valores aqui em cima tem que ser iguais a zero. Então, a gente tem que zerar esses dois elementos aqui, multiplica essa linha aqui do x1 por menos 1 e soma com a primeira, multiplica essa linha do x2 aqui embaixo por 2 e soma com a primeira, e a gente zera esses dois elementos aqui. Tá? Então, aqui a gente vai iniciar a fase 2. Arrumando a primeira linha, nós vamos ter isso daqui. Então, agora, sigamos em frente. Tá? Então, apareceram dois valores negativos. Então, essa solução ela é básica, porque eu tenho três restrições, três variáveis na base. Ela é viável, porque está todo mundo positivo aqui do lado direito. Mas ela não é ótima, porque tem elementos aqui negativos na primeira linha. Então, x4 vai entrar na base, x1 vai sair da base, faço o pivoteamento, obtenho essa outra tabela aqui, que ainda não é ótima, debaixo do x3 está negativo, significa que se o x3 entrar na base, eu melhoro a solução. x3 vai entrar na base, a única opção para sair da base vai ser o x5. Faço um novo pivoteamento, obtenho essa solução, que é ótima. Né? Eu sei que ela é ótima porque não tem nenhum elemento negativo aqui nos meus custos reduzidos. Então, todos os custos reduzidos, ou preços duais, né, maiores ou iguais a zero. Então, solução ótima, eu paro por aqui. Então, a gente olhando aqui graficamente, o que acontece? Tá? Na primeira fase, eu vou sair desse ponto aqui, que é inviável, passo para esse outro ponto aqui, também inviável. Tá? Vejam que é um vértice também, tá? Mas esse vértice é inviável. Daqui, eu obtenho um primeiro vértice viável, que vai ser esse daqui. Tá? Aí, encerrei a primeira fase, vou para a segunda fase, que é o meu simplex normal, com todas as variáveis normais do meu problema, função objetiva, etc. E com mais dois pivoteamentos eu chego na solução ótima. Tá? Então, com isso a gente consegue obter, aqui através de um truquezinho, né, obter uma primeira solução básica viável do problema original para dali conseguir chegar na solução ótima. Esse então chamado método das duas fases.